Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo Literário, um programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. Um dos objetivos dessa temporada é incentivar para que os nossos jovens gostem de ler e escrever cada vez mais. Por isso, estamos convidando pessoas que conseguiram, através da literatura, contribuir para a educação e formação desses jovens. E o bate-papo literário de hoje recebe uma professora de língua portuguesa que há 27 anos se dedica a ensinar a nossa língua e a encantar seus alunos com seus projetos de literatura. Ela já foi vencedora de um Prêmio Nacional de Literatura promovido pela Nestlé, que teve como objetivo incentivar a leitura em alunos do ensino fundamental. Apaixonada pelo que faz, ao longo de sua carreira vem criando vários projetos literários com o intuito de desenvolver a prática da leitura, a imaginação, o sonho e a criatividade dos seus alunos. Recentemente, ela idealizou o projeto Hoje é Dia de Carlos, apresentado pelos alunos das escolas Manuel Rufino e Maria Emília, no Museu Willy Zumblick, em comemoração aos 115 anos do nascimento do nosso poeta Carlos Drummond de Andrade, um dos principais representantes da literatura brasileira do século XX. Estou falando da professora de português, Jane de Fátima Novasco da Silva. Tudo bom, Jane? Tudo bom, Renata. É um prazer muito grande recebê-la aqui no nosso bate-papo literário. Prazer é meu estar aqui. E parabéns por todos esses projetos literários que você vem desenvolvendo durante esses 27 anos de carreira, né? Que não é pouco tempo, né, Jane? Não, não é pouco tempo, já estou deixando, já estou largando. Ai, não! Já estou encerrando. Ô, Jane, fala um pouco dessa tua trajetória, como é que a literatura entrou na sua vida? Por que tu te apaixonou por literatura? Eu me apaixonei pela literatura através da minha professora de literatura, a Cláudia Espíndola, filha da dona Mariazinha. Tu não és a primeira que vem aqui falar isso, tá? Ela plantou a sementinha da literatura em vários alunos. Eu me apaixonei através das aulas dela, do como ela trabalhava, né? Você fez letras na Unisul, letras, né? Fiz letras. Inglês, eu fiz português. A primeira faculdade que eu fiz foi de letras português e inglês e depois eu fiz a de espanhol. Espanhol, que bacana. E aí foi ela então que plantou a sementinha da literatura? Foi ela que eu me apaixonei por causa dela. E há 27 anos você atua como professora em sala de aula, não? Sempre em sala de aula? Eu fiquei só 2 anos fora da sala de aula, porque eu trabalhei 4 anos na educação, na Secretaria de Educação, como assessora de língua portuguesa, mas durante os 4 anos que eu fiquei ali, 2 anos eu ainda continuei em sala de aula, depois fiquei só ali. E você dá e deu aula para ensino fundamental? Eu iniciei... Sempre aula de língua portuguesa? Eu iniciei minha carreira mesmo com a educação infantil. Eu trabalhei 8 anos, quase 9 anos com o pré-escolar. Depois quando eu entrei na faculdade de letras, aí eu comecei a pegar como ACT no ensino fundamental 2, né? E depois sempre no município, nas sempre escolas no município. Não, eu também trabalhei no estado, mas também. O município foi assim que eu me efetivei, mas eu trabalhei no estado e em algumas escolas particulares. 27 anos, está quase então se já dei, né, entrada, estou esperando a cartinha. Ô, Jane, conta para nós então, vamos falar primeiramente desse teu projeto Hoje é Dia de Carlos, que foi primoroso. Eu estava lá, eu vi e adorei, que aconteceu no Museu Willy Zumblick. Ô, Jane, como é que surgiu a ideia desse projeto? Assim, como é que foi o envolvimento dos alunos? Como é que foi? A ideia do projeto surgiu porque eu gosto de inventar, vamos dizer assim. Que bom! E eu estava trabalhando um conteúdo com os alunos de língua portuguesa e eu gosto sempre de trabalhar com textos. Certo. Poemas ou crônicas ou coisa assim. E peguei um poema do Carlos Drummond, Quadrilha, estava trabalhando com a turma, e eu sempre, quando eu pego um texto de algum autor, eu falo alguma coisinha sobre o autor, né? Quem é ele, o que é que fez, tal. Alguma coisinha eu falo. Aí eu perguntei para a turma se conhecia quem era o Drummond. Aí teve um aluno que disse que sabia quem era, disse que foi o que inventou o avião. Ai, meu Deus! Aí ele disse que... Aí eu fiquei assim... Uma pequena confusão. Aí ele disse, é o Santos Dumont que inventou o avião. Dumont? Ele teve esse probleminha aí. Aí depois disse, não. Aí começamos a conversar e eu vi que eu tinha necessidade de fazer alguma coisa mais, me aprofundar mais, né? Esses alunos de que série? É do 9º ano. Do 9º ano, tá. Só pra gente... E daí eu pensei fazer assim, comecei a trabalhar a gramática em cima de textos, de poemas dele, do Drummond, e até também eles tiveram que fazer pesquisa, fizemos até um painel na escola e tal. E depois, esse projeto que
foi idealizado, foi apresentado lá no museu, eu já tinha ele já há alguns anos, antes de eu ir para a educação. E aí eu fiquei pensando, eu vou botar isso em prática. Só tem a última parte do que foi apresentado lá, a última parte que estava pronto, né? Que estava pronto, daí eu entreguei para eles assim, olha, vocês vão me apresentar isso aqui, mas em sala. Só que daí eu comecei a trabalhar com os poemas com eles e comecei a achar que era muito legal. Comecei a fazer um roteiro para trabalhar, para eles me apresentarem. Aí a Mary, que trabalha lá na cultura, né, no museu, sim, ela perguntou para mim assim, gente, o que é que tu tens para a gente apresentar lá no museu? Algum trabalho teu para a gente apresentar? Eu disse, eu tenho um sarau, que é o meu sonho, que é um projeto que está arquivado. Assim, então vamos apresentar. Aí até nós íamos apresentar, era no início de outubro. Daí... Aproveitar então o aniversário, né? Nascimento, então, que é 31 de outubro, né? Daí fizemos assim no dia 31. Aí foi uma correria, né? Foi um toque de caixa. Aí você envolveu alunos de 2 escolas. Porque eu trabalho com as 2 escolas, né? Eu não podia deixar nenhuma de fora. Com certeza. E foi fácil de convencer esses alunos para participar? A partir daí, então, que eles começaram a conhecer Drummond? Foi. Olha das só. 2 escolas. Que bacana. Aí nas 2 escolas eu fiz painel, assim, com os poemas deles trabalharam, a gente trabalhou, né? Eu trabalhei nas 2 turmas, nas 2 escolas com esse projeto. E depois eu convidei os alunos... Lá na Maria Emília, só o 9º ano que eu trabalho, né? Mas lá no Rufino teve alunos do 9º. Quantos alunos ficaram envolvidos nesse projeto? Porque tinha bastante aluno lá se apresentando, né? Eu tinha, no total de alunos tinha, e agora só se eu contar. Acho que mais de uns 30, não tinha. Não chega de mais de 20, certamente. Mas eu não sei precisar a quantidade de alunos que estavam ali. Mas, assim, porque eu também envolvi funcionários da escola, né? Isso. Era merendeira, era professores, secretários. Eu sempre faço projetos assim que envolva todos os funcionários da escola, desde o aluno até o guarda. Para ter uma interação. Tem uma harmonia, né? Para interagirem, para harmonizar, né? O ambiente. É assim que eu vejo. Ô, Jane, você ganhou um prêmio nacional da literatura pela Nestlé, que foi a Nestlé quem... A Nestlé tinha um projeto de leitura, né? Aí era um concurso nacional que promovia a leitura. Então nós tínhamos que ler, a gente ganhava todo o material e nós tínhamos que ler, os alunos tínhamos que ler 3 livros que eles mandavam, e um de poema, um de contos e um romance. E depois fazer oficinas em cima da Clorina, tinha tudo o roteiro para seguir. Já faz quanto tempo? Já faz tempinho, né? Faz uns 12 anos, já até esqueci. E você já entrou achando que ia ganhar? Não, eu entrei porque... a primeira a minha diretora, a Jaira, na época, ela insistiu. Aí ela insistiu e como eu vi que ganhava livros, daí eu entrei. Quer dizer, quem se candidatasse, quem se inscrevesse, ganhava uma caixa de livros, é isso? Ganhava uma caixa que tinha os livros e materiais para trabalhar as oficinas, né? Quem ganhasse o prêmio, ganhava um prêmio em dinheiro e os alunos também. O professor, na época, ganhava... E era um concurso nacional, era quantas escolas inscritas? No máximo, citavam 12.500 inscrições. Meu Deus do céu. E aí eu disse para os alunos, a gente não vai ganhar, mas a gente vai ganhar, mas eu vou ganhar livro, vamos fazer. Mas já vou dizer, nós não vamos ganhar, é muita gente. E eles concordaram, até se conformaram comigo. Ô, Jane, a gente vai fazer um breve intervalo. Eu quero voltar, então, a gente vai falar mais um pouquinho do projeto do Dia de Carlos, né? E um pouquinho mais dessa premiação, que é uma história bem bacana. E aí, no próximo bloco, vai estar aqui a Rosinete, né? Que participou desse último projeto, então, tá ok? Não saia daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta e no bate-papo literário de hoje estamos recebendo a professora Jane de Fátima Novasco, idealizadora do projeto literário Hoje é Dia de Carlos, em comemoração aos 115 anos de nascimento do nosso poeta Carlos Drummond de Andrade, um dos principais representantes da literatura brasileira do século XX. Além desse projeto, a professora Jane já desenvolveu vários outros projetos literários com o objetivo de despertar em seus alunos o gosto pela leitura e pela escrita.
Mas antes de continuarmos o nosso bate-papo, eu quero falar do IASD, onde você aprende vários idiomas de uma maneira fácil e divertida. E agora no IASD você tem um programa totalmente novo, onde a tecnologia digital está associada ao ensino dentro e fora da sala de aula, trazendo maior mobilidade, flexibilidade e rapidez ao seu aprendizado. Usando tablet, celular, iPod e outros aparelhos digitais, você tem acesso a uma variedade de materiais e pode escolher o que mais se identifica. Está esperando o que para fazer sua matrícula? Vá logo para a escola que faz você se conectar com o mundo. Vá para o IASD. Meninas, então estamos de volta e agora temos mais uma convidada, que é a Rosinete Barbina. É isso, Rosinete? Rosinete, há quanto tempo você atua como pedagoga, como educadora? Eu trabalho na Escola Maria Emília há 31 anos. Há 31 anos? Isso. E qual é a faixa etária que você trabalha normalmente? A faixa etária que eu trabalho nos últimos anos agora é entre 9 e 12 anos. 12 anos. Então quer dizer então que a Jane conseguiu te envolver no projeto Hoje é Dia de Carlos. Como é que foi participar desse projeto? Foi muito bom participar desse projeto. Nas nossas conversas, nos corredores, né, nas trocas de aula, a gente estava sempre em contato com a Jane, ela falando desse projeto, falando do contato com os alunos do 9º ano, e acabou contagiando um pouco a escola. E, para minha surpresa, né, quando foi anunciado o sarau que haveria no museu, que a Jane foi convidada com os nossos alunos, eu também fui convidada por ela a estar participando. Uhum. E como os alunos da Jane de hoje já foram meus alunos ontem, então eu me senti muito motivada a estar participando junto com todos eles. Foi muito bom. E aí você recitou alguns poemas do Drummond lá? Eu recitei o poema Mãos Dadas, do Drummond. E aí, no final do bloco, você vai recitar um pedacinho pra gente, alguns versos. Combinado? Certo, combinado. Ô, Jane, conta mais um pouquinho, então, desse teu prêmio nacional da Nestlé. Aí vocês participaram, e aí você... Porque o que eu acho mais legal é o professor conseguir envolver o aluno, né, o Rosinete e Jane? Porque às vezes é tão difícil, né, o aluno se empolgar de participar de um projeto, porque às vezes você se empolga, mas chega na hora de passar isso para o aluno fica com medo de participar ou fica meio reticente. Não, a gente tem alunos que ficam com medo, mas nós somos professores, a gente está ali para incentivar, para fazer, para despertar isso neles. Incentivar essa tua turma que participou desse concurso nacional da Nestlé, como é que foi? Eu disse para eles que nós não íamos ganhar, foi esse meu incentivo. Bem pé no chão, a gente vai participar, mas a gente não vai ganhar. Mas vamos fazer, vamos trabalhar oficinas e tal, a gente vai ter leitura, porque sabe que é difícil eles gostarem de ler, né? Mas eu não sei se era uma turma assim, boa, não sei como é que eles concordaram. E eu disse assim, ó. Quantos alunos participaram? 10 alunos que podiam participar. Era do Manuel Rufino? Do Manuel Rufino, 8ª série na época, né? 8ª série. Eu só podia ser a 8ª série e no máximo 10 alunos. Se tivesse mais de 10 alunos, teriam que escolher. E por sorte minha, tinha 11 alunos e um tinha sido transferido um tempo antes. Aí fechou. Aí a gente vai fazer, porque a gente nós vamos ler, vamos fazer umas oficinas. Eu trabalhei quase 3 meses fazendo oficinas, que a gente recebia um roteiro, né, para trabalhar, né? E tinha muitas leituras. E eu envolvi com outros tipos de leituras, com Quais foram vídeo. os autores que vocês trabalharam? Poemas do... Cabral de Melo Neto? Isso, Cabral de Melo Neto. Contos contemporâneos de vários autores brasileiros. E A Hora da Estrela, que é da... Clarice Lispector. E vimos assim, despertou... Eu tenho um aluno que eles nunca esquecem, né? E quando eles me encontram, tudo já são pai, têm filhos, tudo... Eles não esquecem. Imagina, 27 anos, né? Já tem mais de 2 gerações aí, né? A Rosinete também, né? 31 anos. Já tem netinho. Já tem netos de alunos seus? Alguns netos já estão chegando em nós agora. Nossa, já também tenho. Senhora, tem alguns, várias gerações. Que bacana. E eles disseram que nunca esqueceram. A gente trabalhou, porque nesse projeto a gente trabalhou com música também. Eu adoro trabalhar com música, né? Eu sou da música, né? Minha família é da música. Eu gosto de trabalhar com música. Literatura, música, arte, tá tudo junto ali, né? E então nesse projeto tinha música que nós trabalhávamos também. E teve um aluno meu esses dias que me encontrou e disse assim: professor, um dia no trabalho estava cantando a música tal.
Aí o meu gerente assim, ó, tu gosta desse tipo de música? Aí ele disse assim, eu gosto por causa da minha professora. Ai, gente, isso que eu acho bárbaro, né? Assim, ela me fez eu gostar esse gênero musical. E ele disse assim, que interessante, então, um cara novo e gostar desse gênero musical, porque é uma música assim, mais assim... Mais, vamos dizer, mais antigas, mais antigas, né? assim, né? E tipo assim, é muito difícil hoje um jovem gostar de Caetano Veloso, né? Essas coisas. E então eles... Assim, eu gosto porque a minha professora, por causa dela, ela fez eu gostar disso. E ele falou para mim isso, daí ele disse assim, professor, porque o gerente dele gosta desse tipo de música, achou interessante. Daí ele disse assim, então, a tua professora ganhou um ponto comigo, ele falou assim. Mas isso deve ter acontecido com vários, tanto durante a sua trajetória vários alunos, né? Assim como a Cláudia fez uma diferença para ti, tu certamente fez diferença na vida de vários deles, né? Isso é verdade, Esses 10 alunos que participaram desse concurso literário, puxa, só imagina, né? A surpresa quando veio a notícia de que tinham ganhado. Nós fomos nas casas deles. 12.500 escolas, olha isso. E eles fomos na casa deles, né, avisar. Aí eles diziam, a professora disse que a gente não ia ganhar. Aí eu disse assim, eu menti para vocês, eu menti. Menti para todo mundo. Até hoje eu não acredito direito também. Que legal, parabéns. A gente está quase encerrando esse bloco, então antes de encerrar eu gostaria então que a Rosinete declamasse alguns versos de Drummond para a gente. Eu acho que é para aquela câmera lá, Rosinete. Aqui. Por favor, fique à vontade. Não serei o poeta de um mundo caduco, também não cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida e olho os meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considero a enorme realidade. O presente é tão grande, não nos afastemos. Não nos afastemos muito. Vamos de mãos dadas. Não serei o cantor de uma mulher, de uma história. Não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela. Não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida. Não fugirei para as ilhas, nem serei raptado por serafins. O tempo é a minha matéria. Do tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Lindo, parabéns. Muito bom, parabéns. Obrigada, Rosinete, por ter vindo, viu? Um prazer enorme conversar contigo e ouvir esses versos de Drummond. Nós muito obrigada. Agradecemos o convite. No próximo bloco, então, a Julie e a Diele estarão aqui, então, para declamar outros versos de Drummond, certo? Não saia daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta e no bate-papo literário de hoje estamos recebendo a professora Jane de Fátima Novasco, idealizadora do projeto literário Hoje é Dia de Carlos, em comemoração aos 115 anos de nascimento do nosso poeta Carlos Drummond de Andrade, um dos principais representantes da literatura brasileira do século XX. Além deste projeto, a professora Jane já desenvolveu vários outros projetos literários com o objetivo de despertar em seus alunos o gosto pela leitura e pela escrita. E estamos de volta, então, com mais duas convidadas, né, meninas? É a Julie e a Diele. A Julie e a Diele estudam aonde? Na Maria Emília. Vocês estão no nono ano. E as duas participaram do Sarau, Hoje é Dia de Carlos. Eu quero saber uma coisa, vocês já conheciam Carlos Drummond de Andrade antes de participar do Sarau? Pode começar a Julie, então, para não ter confusão. Eu não conhecia o Carlos Drummond de Andrade antes do Sarau. A professora Jane que apresentou pra gente, assim, como ela mesma falou, na nossa sala falaram que Carlos Drummond de Andrade era o cara que inventou o avião e ela começou a perceber que a gente não conhecia essa área, assim, mais dos poemas e tal. E aí ela passou a explorar da gente mais os exercícios em relação a poemas e tal. Foi onde a gente foi conhecendo cada... como é que eu posso falar? Verso, poema? Sim, exatamente. E a Diele?
Como a Julie falou, a gente não conhecia ele, então a gente fez uma prova sobre verbos, se eu não me engano, e daí caiu um poema dele que era Quadrilha. Então, por uma conversa vai, conversa vem entre a gente corrigindo a prova, a professora acabou perguntando se a gente conhecia Carlos Drummond. E daí foi isso que a Julie falou, do Santos Dumont. E daí ela começou a explorar mais a gente, o poema. Pediu pra gente pesquisar a biografia dele, pra conhecer um pouco mais dele. Pediu pra gente pesquisar os poemas dele, pra gente até treinar mais a leitura. E depois a professora veio com a gente com a ideia do sarau. E como é que foi participar do sarau? Hein? No começo a gente estava bem nervosa, atrás lá das cortinas, né, a gente estava uma concentração, a gente estava conversando bastante, treinando várias vezes a fala, e as professoras que estavam lá com a gente estavam acalmando a gente, falando que ia dar tudo certo, e realmente quando chega na hora flui, né? Ficou lindo. E a gente recebeu também a aceitação do público, né? E a gente vê a aceitação deles, muito boa, bom, né? É gratificante. E tu, Julie, como é que foi a tua experiência? Eu achei que foi uma coisa, assim, bem inovadora pra gente. A gente nunca teve, assim, uma performance dessa, digamos assim. E realmente foi uma coisa muito legal, muito bacana. Depois veio várias pessoas realmente reconhecendo o nosso esforço, foi uma coisa bem bacana. E o que vai mudar para vocês nesse mundo da literatura daqui por diante? A gente vai passar a ver os poemas do Carlos Drummond de Andrade e saber que é dele, porque muitas vezes a gente via vários poemas na internet, né? Exatamente, porque ele é bem famoso, então a gente olhava assim na internet e a gente não sabia. Sabe? Esse poema é do Carlos Drummond de Andrade. Que legal, meninas. Meninas, então no final desse bloco, então, vocês vão recitar um poema. Na verdade, é uma coletânea de poemas, né? Muito linda, que foi a professora Jane que fez, né, Jane? Eu fiz, na realidade, esse projeto do Hoje é Dia de Carlos, ele foi feito em 3 partes. Eu digo assim, 3 blocos. Certo. A primeira parte foi falado sobre a palavra. Poemas dele que falavam sobre palavra, que é a matéria-prima do poeta, né? Trabalhar com a palavra. Aí onde foi apresentado alguns poemas dele que ele fala sobre a palavra, a procura da palavra mágica, tudo isso. E depois a segunda parte, o segundo bloco, foi sobre a parte social dele, que ele fala sobre o social, né? O contexto histórico, político, social do país e do mundo na época, né? Foi feito isso aí. E a terceira parte foi sobre o amor. Os poemas que foram recitados sobre o amor. E para fechar, que era o meu carro-chefe, que foi para o final, foi o José, o poema José, que todos eles são contemporâneos, né? Sim, claro. Mas assim, o poema José, eu sempre tive vontade de apresentar esse poema, porque eu acho assim muito... Já apresentei outras vezes em sala de aula com outros alunos. Atual, né? Muito atual. E eu pensei assim, mas eu não queria só o José por ali. Eu queria intercalar com outras obras dele para poder apresentar mais coisas dele também. E então eu pensei, cada estrofe ali do poema, vou partindo das estrofes e vou incluindo, vou mesclando com trechos de crônicas ou fragmentos de poemas que tem a ver, que vamos supor assim, que dá uma... Que tem uma liga ali, uma né? liga que um vai puxando o outro, isso, né? Esclarece, vamos supor, né? Como a parte que até que a Julie que fala ali, que até ela canta um pedacinho, ou abre alas, é uma crônica dele, que é A Moça da Chuva, e ali, quando no poema José diz assim, você está sem mulher, aí é onde a Julie fala, né? Da moça que anda na chuva, né? Está se referindo à mulher dele. Um vai se relacionando com o poema, vai se relacionando com o outro. Ô Jane, você lá mesmo, no mesmo dia, tinha uma exposição de fotografias. Você trabalha muito também com fotografia e literatura. Isso. E ali era uma fotografia do surrealismo. Como é que foi a confecção, assim, dessa... É porque os poemas, como até a Diela lhe falou, a gente trabalhou, como eles não sabiam nada sobre Carlos, eles foram pesquisar e cada um tinha que trazer um poema de Carlos Drummond para fazer leitura, né? Claro. Para dramatizar. Aí fizemos roda de leitura compartilhada e tinha a palavra mágica. Teve um que trouxe a palavra mágica. E com a palavra mágica eu resolvi... Porque eu peguei alguns poemas dele para trabalhar. A gramática, a interpretação, a dramatização. Aí, como eu gosto muito a parte da arte, assim, de desenho, artes plásticas, e eu pedi para eles dizerem qual era a palavra mágica, né?
trabalhei o poema Palavra Mágica. Qual é a palavra mágica do mundo? Qual seria a senha do mundo, a senha da vida? Porque está complicado hoje, né? Então, cada um tinha a dizer qual é a palavra que seria a senha da vida. Aí um dizia amor, respeito, amizade e tal. E aí eles tinham que desenhar essa palavra. Aí eles desenharam. Como desenhar a palavra? Né? Ficou muito lindo. Eles desenharam a palavra, pintaram e fotografamos. Eu chamo os meus projetos de interação entre linguagens, porque eu sempre estou interagindo as linguagens a música, a poesia, a literatura, a fotografia, o visual e o escrito, né? E aí eles fotografaram, mandaram para mim e eu coloquei num programa no computador. Eu tenho um programinha lá que botei para matizar, saturar, né? A cor que eles colocaram. E ficou muito assim, lindo, Aí trabalhamos o surrealismo na palavra mágica de Drummond, né? Porque eu estava trabalhando com esse surrealismo com relação à produção poética, né? Muito bom. Jane, parabéns pelos seus projetos. Eu sei que você tem inúmeros outros, eu vou te convidar para voltar aqui para falar dos outros projetos que são muito lindos, né? E agora a gente vai finalizar então com as meninas então recitando Drummond. Fiquem à vontade. A gente olha para qual câmera? Para lá. Aqui, tá. Este quadro está torto desde o começo do mundo e ninguém se lembra de consertar sua posição. Há pessoas realmente exageradas. Esse quadro está assim há apenas uma semana. Uma semana parece tempo suficiente para alguém corrigir a posição de um quadro na parede. E agora, José? Sem cavalo preto, que fuja a galope. Você marcha, José? José, para onde? Casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras, pomar, amor, cantar. O tempo passa. Não passa no abismo do coração. O presente é tão grande, não nos afastemos, vamos de mãos dadas. O tempo é a minha matéria. O tempo presente, a vida presente, os homens presentes. Todas as guerras do mundo são iguais. Todas as fomes são iguais. Todos os amores, iguais, iguais e iguais. Iguais todos os rompimentos. A morte é igualíssima. Todas as criações da natureza são iguais. Todas as ações, cruéis, piedosas ou indiferentes, são iguais. Contudo, um homem não é igual a nenhum outro homem, bicho ou coisa. Não é igual a nada. Todo ser humano é um estranho ímpar. José, e agora? Que lindo! Emocionante, arrepiei. Parabéns, meninas. Seja bem-vinda a esse mundo da literatura, né, da poesia. Parabéns. Que tenha plantado a semente. Parabéns, já plantou. Parabéns, obrigada, viu? Eu conversei hoje com a professora de língua portuguesa e idealizadora de vários projetos literários, Jane de Fátima Novasco, e com a Júlia, e com a Diele, e com a Rosinete, né? E o Bate-Papo Literário está no ar aqui na Unisul TV. Se você não conseguiu assistir o programa por inteiro ou gostaria de assistir novamente, ele vai estar disponível na minha página do Facebook, facebook.com/RenataMeadoAlbó, ou pelo canal do programa no YouTube chamado Bate-Papo Literário. Vá lá e inscreva-se. Queria muito agradecer a companhia de vocês e espero todos novamente no nosso próximo Bate-Papo Literário. Até lá!